Olá, queridos, mais uma vez juntos nesta caminhada da generosidade. Eu espero que você esteja gostando dessas reflexões e aprendendo, né? Algo novo para você, algo novo para a sua vida, para a sua caminhada cristã. Bem, hoje nós vamos falar sobre a generosidade e o tempo. Eu vejo que o tempo é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu para tomarmos conta como mordomos dele. Algo assim imprescindível à nossa existência é a contagem do tempo, né? Que nós passamos a fazer isso ao longo da existência humana, contar os nossos minutos, as nossas horas, os nossos dias, os nossos anos de vida e os séculos, né? Toda a história da existência humana. Então, o tempo é algo extremamente importante para nós. E o salmista, ele usa uma expressão muito conhecida nossa, né? No Salmo 90, no verso 12, quando ele diz assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que nós alcancemos corações sábios. Contar aqui eu não vejo como aquela coisa de um dia, 2 dias, 3 dias, né? 1 ano, 2 anos, mas o contar de saber o que de fato você pôde aprender ou acrescentar à sua existência de forma que isso foi te trazendo sabedoria. Da maneira como você passou a encarar a vida, as pessoas, de uma forma sábia, de uma forma inteligente. E isso fazendo de você a cada dia ou a cada ano que se passa uma pessoa melhor. Então, quando ele diz, ensina-nos a contar, para que a gente alcance um coração sábio, para que lá na frente a gente possa olhar para trás e dizer assim, hoje sou melhor do que ontem, sou melhor do que antes. Pois bem, então, nessa caminhada do estudo do tempo, eu procurei dividir, compartimentar em 3 pontos. O primeiro deles é a gente olhar o nosso passado. A gente, às vezes, não dá muita atenção, né, ao passado. Lembra um fato ou outro e tal, mas a palavra vai nos mostrar quão importante é o nosso passado. Como? O Velho Testamento, todo ele, é pautado naquela contagem dos fatos de Deus para a geração futura. Por exemplo, era imprescindível que um pai sentasse com seu filho e contasse a ele a história do seu povo. Ele precisava saber isso para que ele pudesse relatar novamente ao seu filho futuramente. Daí essa expressão de geração em geração, muito usada, muito propagada no Velho Testamento, não é? A gente tem que olhar para a nossa história, nosso tempo passado, e ver nele uma escola. Olhar para o que somos hoje e perceber que o que somos hoje tem tudo a ver com o que nós captamos, com o que nós apreendemos do nosso passado pessoal e do nosso passado familiar, porque a nossa família também tem uma história a ser contada, que foi vivenciada, que foi experimentada de fato pelos nossos antepassados. E o que temos hoje, ou o que somos hoje, tem uma profunda ligação com aquilo que nós recebemos lá de trás. Sabe, uma coisa que eu sempre gosto de contar. Na minha adolescência, eu morei, ou melhor, veio morar com a gente, né, os meus avós. E eles tinham muitas histórias para contar e tal. Mas uma que sempre ficou gravada na minha mente é que o meu avô ele gostava de contar que a primeira igreja batista de Caratinga, em Minas Gerais, foi iniciada na casa dele. Eles foram morar em Caratinga, não havia trabalho batista lá, e meu avô então foi gerenciar um abatedouro, e a minha avó, ela então resolveu fazer da casa dela uma pensão.
porque vinham muitos viajantes, né, ali da Bahia e tal, para pegar o trem que viria para o Rio de Janeiro. Então, na casa deles, então começou um trabalho de evangelização que se transformou numa congregação e que mais adiante foi organizada como a primeira igreja batista de Caratinga. E ele sempre contava isso. E um tempo atrás eu estive visitando a cidade de Divino, também em Minas Gerais, próximo a Carangola. E lá encontrei um senhor de muita idade, cabeça bem branquinha, e ele me perguntou do meu nome. Eu disse: eu sou pastor Mauro Sanches. E ele disse: Sanches, eu conheci o Sanches uma ocasião. E pela idade dele, eu deduzi, deve ter sido meu avô. E eu disse para ele assim: o senhor conheceu Eugênio Sanches? Eu disse: Eugênio Sanches, você é o que dele? Eu sou neto. E ele disse: que alegria conhecer um neto de Eugênio Sanches. Olha, eu e seu avô, nós trabalhamos juntos para organizar a primeira igreja batista de Caratinga. E eu disse: eu sei disso, porque ele sempre me contava isso. Então, é uma forma da gente olhar para trás e ver que a nossa história familiar tem uma importância muito grande naquilo que somos hoje. Né? Então, você precisa olhar para o seu passado e ver nele um aprendizado. Mas mais que isso, é importante para nós olharmos para o nosso passado e perceber o que Deus fez na nossa história. A forma de contar a história do povo de Israel, de pai para filho, não era contando a história do povo em si, mas era o que Deus fazia ou fez através do povo. Era mostrar para o filho, para a geração vindoura, o Deus que sempre veio trazendo vitórias ao povo de Israel. Então essa é uma maneira muito pedagógica da gente falar de Deus aos nossos filhos. É contar para eles o que Deus vem fazendo na nossa vida. Essa foi a maneira como certamente os nossos pais contaram o Evangelho para nós, contando o que Deus veio fazendo na história deles. Então, olhar para o nosso passado é, primeiramente, tentar reconhecer ali o que Deus já veio fazendo na nossa história familiar. E poder aprender com isso e tomar posse disso, daquilo que nós aprendemos de Deus. E tornar a Bíblia prática, porque Deus foi prático na nossa história familiar. Certo? Então, o passado é um tempo que a gente não pode mais voltar lá e tentar consertar coisas, mas a gente pode aprender com ele tudo isso. E aí nós chegamos então no tempo presente, no seu hoje, no meu hoje, no nosso agora. O que nós estamos fazendo hoje e agora. E é importante perceber que o hoje é o único tempo que a gente tem para fazer escolha, para fazer decisões, para dar rumo à nossa vida. Então, é pegar todo o nosso passado, avaliar e tentar tomar novas decisões para o nosso futuro. É um ponto marcante da nossa vida, é o hoje. E é bom você perceber o seguinte, que quando a gente volta os nossos olhos para a Bíblia, todas as referências que se faz sobre a questão da salvação, do arrependimento, da mudança de vida, todas elas terão como referência hoje. Você não pode ficar esperando tomar uma decisão sobre a sua salvação no futuro. Você não pode mais querer tomar a sua decisão lá no passado, porque isso não mais aconteceu. Há uma história de um pastor que estava pregando numa igreja e à frente, logo nos primeiros bancos, havia uma senhora de muita idade e ela chorava copiosamente durante toda aquela mensagem. Ao final, o pastor foi falar com ela e ela disse: pastor, eu aceitei Jesus hoje, eu estou recebendo Jesus hoje. E ele disse: mas por que a senhora está chorando tanto? Ela disse assim: porque eu já tenho muita idade e fico olhando para trás de quanto tempo eu perdi da minha vida sem Jesus. Mas o hoje ainda é um tempo apropriado. Aliás, é o único tempo apropriado que você tem para tomar qualquer decisão sobre a sua vida e tentar mudar, né, o destino da sua vida, se até hoje ele não tem sido muito bem vivido. Então, hoje é
a expressão que o escritor aos Hebreus usa para demonstrar a preciosidade deste momento presente. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando de uma mudança radical, de uma mudança de rumo, de uma mudança de toda a sua vida. Então, o hoje não pode ser desperdiçado. O hoje precisa ser vivido com preciosidade, com importância. Hoje é o único momento que a gente tem. Não voltamos mais no nosso passado e não sabemos mais se estaremos no nosso futuro. O hoje é o único dia que você tem para tomar decisões. Mas a gente está sempre prospectando um futuro. A gente está idealizando o nosso futuro. E aí a gente entra num terceiro ponto, que é olhar para o nosso futuro. Pois bem, o futuro é algo que é completamente desconhecido nosso. Não está nas nossas mãos, não é? O tomar conta do nosso futuro. Mas está nas nossas mãos a responsabilidade de que o nosso futuro seja muito bem vivido daqui para diante. Por quê? Porque, como eu já disse, o nosso futuro estará intrinsecamente ligado às decisões que nós estamos tomando hoje, certo? Pelo certo e pelo errado, as consequências virão futuramente. E há uma expressão na Bíblia muito importante que nós não podemos deixar de lembrar. Tudo aquilo que o homem semear, é isto que irá colher. Não há como fugir disso. Então, o hoje, digamos, é o dia da semeadura. O futuro é o tempo da colheita. Colheremos lá na frente o que semearmos hoje. Se você hoje semeia uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, futuramente você vai colher bons frutos, excelentes frutos dessa comunhão com Deus. Mas, se você está semeando hoje um distanciamento de Deus, um esfriamento na sua vida espiritual, ou mesmo uma descrença completa das coisas de Deus, lá na frente você estará colhendo exatamente o que você está semeando hoje. Pois bem, então vamos encarar o nosso futuro de 3 maneiras específicas. Primeiro, como eu coloco na nossa lição, né? Colocar o nosso futuro no lugar que lhe é devido. Futuro, é futuro, não tem jeito, é lá na frente, certo? Então vamos colocar o futuro olhando sempre para frente. Então é importante você olhar para o seu futuro e planejar. Planejar algo bom. Planejar é sempre uma questão muito responsável quando se pensa em tomar conta do nosso tempo. A gente precisa planejar, para que lá na frente a gente não fique chorando, como se diz a expressão, né? Um leite derramado. Então nós precisamos planejar. Lá na frente não ficar olhando para trás e ver que perdeu tempo, não se preparou. Não é? Então nós precisamos planejar. Por isso, Salomão vai dizer em Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, ele diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, planejar, aos olhos de Salomão, é consagrar ao Senhor. Consagrar ao Senhor, aos nossos olhos, pode ser planejar. Então, planeja tudo. Idealize o que você quiser idealizar. Almeje o que você quiser almejar. Ao final, você pega tudo isso e diz assim: Deus, ó, está aqui. É isso que eu desejo. É isso que eu espero para mim. É isso que eu espero para o meu futuro. Mas isso aqui está nas tuas mãos. Porque, na verdade, a gente sabe que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Nossos dias próximos ou muito longos adiante estarão sempre nas mãos de Deus. Então, eu posso idealizar o que eu quiser idealizar, sonhar o que eu quiser sonhar, almejar, chegar onde eu quiser chegar, ser quem eu quiser ser, para que eu pegue tudo isso e coloque nas mãos de Deus e diga: Deus, ó, está aqui, eu consagro isso aqui nas tuas mãos. Uma segunda maneira de nós olharmos para o nosso futuro é encará-lo sem medo. Muitas pessoas hoje estão vivendo ansiosas porque estão com medo do futuro. Ansiedade é o excesso de futuro. Ansiedade é aquele medo do que possa vir a acontecer,
de como serão os nossos dias, de que eu posso adoecer, de que eu posso ficar inválido, de que eu posso não conseguir, de que eu posso me frustrar. Você não deve olhar para o seu futuro com esse medo. Um exemplo muito bom que a gente encontra na Bíblia foi quando Deus fez aquela chamada de Abraão e diz assim: olha, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus propôs a ele um presente, sair hoje da terra, e propôs a ele um futuro, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão saiu, recolheu tudo, todos os seus pertences, seus familiares, saiu para um futuro que ele não sabia nada, lugar, tempo, condições, ele não sabia nada, mas lá foi ele, né, acreditando que os seus próximos dias, os seus próximos anos estariam nas mãos de Deus, certo? Mas ele foi com coragem e determinação. Essa é a proposta que Deus tem para você. Olhe o seu futuro, mas olhe sem medo, porque Deus tem planos maravilhosos para você. O profeta Jeremias, né, menciona isso nos livros da Lamentações, quando ele diz assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos futuros, planos bons para vocês. Então Deus sabe exatamente o que Ele quer para nós e o que Ele tem para nós. Nós não sabemos. Então só nos resta confiar. E confiar é acreditar sem medo. Deus não vai errar. E aí nós entramos então na terceira perspectiva do futuro, que é visualizar oportunidades, certo? Se você olhar para o seu passado, você vai ver que pode de fato ter perdido algumas oportunidades. Mas você não precisa ficar preso a essas perdas. Você pode olhar para o seu futuro e ver que há novas oportunidades surgindo à sua frente. A oportunidade de Abraão a olhar para o seu futuro era: eu serei pai, eu vou ter uma grande família. Ele olhou isso como uma grande oportunidade. Como isso iria acontecer, ele ainda não sabia. Mas ele viu nisto uma oportunidade. Ele viu a sua saída da sua terra, dos seus parentes, como uma oportunidade de uma vida nova, conquistas novas. É isso que a gente tem que pensar. Olhar para o nosso futuro e ver lá na frente grandes oportunidades. Ah, pastor Mauro, como isso vai acontecer? Eu não sei, e nem você saberá. Você só vai vivendo um dia de cada vez. E elas vão se concretizando, as oportunidades vão acontecendo, vão se consolidando, vão se confirmando, vão se tornando realidade na sua vida. Mas você precisa acreditar e embarcar nesta próxima jornada chamada futuro sem medo. O tempo é você quem vive. As oportunidades é Deus quem te dá. Soma essas duas coisas, o seu tempo e as oportunidades de Deus, e você terá uma realidade acontecendo na sua vida. Então tente olhar para o futuro também como oportunidade de servir a Deus. Olhe para o seu futuro e pense assim: o que eu ainda posso fazer para Deus? O que eu ainda posso fazer que eu não fiz? Ou o que eu ainda posso fazer melhorando o que eu já faço? Isso é um princípio da mordomia, né? É a gente querer melhorar naquilo que a gente já faz. É querer administrar melhor aquilo que a gente já toma conta. Então olhe para o seu futuro e pense assim: o que eu estou fazendo do meu tempo hoje que eu posso melhorar daqui para diante? Como que eu estou tomando conta do meu tempo e que eu posso melhorar daqui para diante? Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Não subestime a sua capacidade. Você ainda tem um futuro pela frente. Quanto tempo? Eu não sei, você não sabe, mas a gente prospecta um futuro pela nossa frente e que a gente precisa vivê-lo com coragem e com determinação. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu tempo. Deus abençoe os seus dias. Fique na paz.